Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fernando Massadila, sou consultor de visto e tenho ajudado as pessoas a conseguirem vistos para os Estados Unidos principalmente. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os vistos americanos, sobretudo os vistos mais conhecidos na nossa realidade angolana. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o visto de turismo e vou fazer um outro vídeo a falar sobre o visto de estudante. São só algumas dicas que podem te ajudar no processo de solicitação de visto ou na decisão de solicitar o visto. Elas valem o que valem, você pode concordar ou não, mas toda a informação é bem-vinda e você pode se beneficiar de alguma forma com o que nós vamos partilhar. Então, são coisas que eu aprendi durante esse processo de solicitação e auxiliar as pessoas a conseguir visto e tem feito toda a diferença. Então, o visto de turismo é um visto de curta duração, de não imigrante e tem duração apenas de 2 anos, tem validade de 2 anos. Cada vez que você vai fazer a viagem, você vai ter 6 meses de permanência. Apesar de que isso pode variar de pessoa a pessoa, quando chegar lá na imigração, o oficial de imigração pode determinar ficar apenas 1 mês, 2 meses, mas em regra geral são 6 meses. E no processo de solicitação de visto eu tenho notado que muita gente tem cometido muitos erros, porque o visto de turismo ele tem regras, e as regras que a pessoa precisa atender para estar elegível à aprovação do visto, inicialmente precisa ter perfil de turista. Perfil de turista entende-se por aquela pessoa que já tem cultura de turismo. Se os Estados Unidos for o teu primeiro país que estás a viajar, não terás aprovação. Ou até pode ter aprovação e atender aos outros critérios, né? Não é só um critério, tem vários critérios, mas, regra geral, espera-se que você tenha perfil de turista e experiência de viagem internacional. Países como Portugal, Brasil, países da Europa no geral, na América Latina no geral. Aqui na África também você pode viajar para alguns países nos últimos 5 anos. Não são viagens que você fez há mais de 7 ou 8 anos. Tem que ser viagens nos últimos 5 anos. Fez viagem nos últimos 5 anos, entende-se que você tem perfil de turista. Se vai fazer solicitação do visto com a família, é de preferência que a família também tenha experiência de viagem internacional. Se só o pai teve a viagem ou a mãe teve a viagem, o resto dos familiares não teve, eu já tive casos, eu já vi processos que aprovaram o visto do pai ou da mãe que tem viagem internacional e filhos ou membros da família que não tinham experiência não tiveram visto aprovado. E às vezes as pessoas não entendem por que os vistos não são aprovados. Então, uma outra regra, você precisa ter vínculos. E sempre que o visto é negado, é dado um bilhetinho aí, quase que um padrão para todos, onde fala que a pessoa não tem vínculos. Espera-se que o solicitante de visto dê garantias que vai e vai retornar. Porque na mente do cônsul, toda pessoa que vai solicitar um visto não imigrante é o potencial imigrante ilegal. E você precisa tirar na mente do cônsul a ideia de que você vai nos Estados Unidos para ficar. E você precisa apresentar coisas que te trariam de volta para Angola. Se, por exemplo, a pessoa está a viajar de forma individual, se for casado, está a deixar a esposa e os filhos, eles podem entender que você vai voltar por força da esposa e dos filhos, da família que está a ficar aqui em Angola. Tanto o pai e a mãe também, se vivem na tua responsabilidade, também é um vínculo que te traria de volta para Angola. Um outro vínculo tem a ver com o trabalho. Você precisa apresentar uma declaração de serviço dizendo que você trabalha e vai retornar. E em muitos casos não é qualquer trabalho. Se a pessoa for só um recepcionista, não estou a dizer que os recepcionistas não têm visto aprovado. Mas os trabalhos que não são muito relevantes acabam tendo uma taxa de aprovação muito baixa. Você precisa ter um cargo relevante, um diretor de um departamento, um coordenador, ser um responsável de alguma coisa que essa responsabilidade te obrigaria a retornar a Angola. Então, isso na escala de vínculos também é um fator para aprovação. Às vezes a pessoa não tem experiência de viagem internacional, mas tem vínculos fortes, isso pode interferir ou ajudar na aprovação. Não é regra geral, mas pode
Assim, eu já tive pessoas que não tiveram experiência de viagem internacional, mas o visto foi aprovado porque tinham vínculos fortes com o país de origem. Mas, na grande maioria, para visto de turismo, precisa ter experiência de viagem internacional, ter vínculos fortes com Angola, que garantem que você vai retornar novamente aqui em Angola. E eu digo sempre, os vistos americanos são os mais fáceis, porque as regras são simples, não tem tanta documentação que você precisa aprovar e ainda você tem a oportunidade de chegar diante do cônsul e convencer com palavras, diferente de outros países que às vezes você só entrega a documentação, espera uma análise deles, que às vezes a análise pode ser mal interpretada com a documentação que você vai colocar, mas no visto americano você tem a oportunidade de estar aí com o cônsul, falar e convencer por que está a fazer essa viagem. Então, o tempo que você vai ficar também, imagina a pessoa tem, aqui em Angola, na maior parte dos casos que eu vejo, as empresas dão apenas um mês de férias. Colocar no teu processo que vai ficar mais de um mês de férias não é positivo. Você tem que colocar sempre um período que não passa de um mês. E a aplicação, quando você vai preencher o formulário de solicitação do visto, você tem que ser claro, as informações têm que bater certo, cuidado com os erros, às vezes a pessoa comete muitos erros ao preencher e isso acaba afetando negativamente o processo. Também, evita, se não tens o perfil adequado para o visto de turismo, não faça. Tem aquelas pessoas que eu ouço muitas pessoas falar assim, não, vou só tentar sorte. Como não tem nenhuma garantia, vou tentar sorte. Uma vez o teu visto estando negado, você começa a acumular uma imagem negativa no teu processo de solicitação de visto. Às vezes, quando outro dia você estiver em condições de solicitar o visto, o histórico de visto negado pode afetar negativamente o teu processo. Não que as pessoas que têm visto negado já não podem solicitar ou são negados, mas pode deixar uma mensagem negativa para o cônsul que vai te entrevistar da próxima vez, achando que a tua intenção mesmo é só entrar, por isso que você está a insistir aí num processo de solicitação, mas às vezes é uma forma que você preparou o processo. Então evita acumular vistos negados, porque isso pode afetar negativamente. O entendimento do cônsul pode ser errôneo em função daquilo que são as várias negativas que você teve. Foi negado uma vez, dá algum tempo, depois vai solicitar. Tem também pessoas que negam hoje como o motivo de negação que a maior parte das pessoas recebem. Te permite fazer solicitação depois de um mês, 2 meses. As pessoas vão fazendo, parece que cada mês, em 2 meses, vão solicitando para tentar sorte de ter o visto aprovado. Mas cada cônsul que vai te entrevistar vai deixar impressões para o próximo que também vai fazer a entrevista da próxima vez e você pode manchar o teu processo. Então, tenha primeiro experiência de viagem internacional, se for possível. Pode ser nos países da Europa, aqui da África. A África hoje em dia já não tem tanto peso como antigamente, mas vale o que vale, você também pode fazer isso. Agora, é garantia que se eu tenho experiência de viagem internacional, que o visto vai ser aprovado? Não, existem vários fatores que podem jogar ali e determinar. Às vezes a pessoa tem experiência de viagem internacional, mas não tem vínculo, não tem garantias que essa pessoa vai voltar. Outra coisa também é a idade. Sabe-se que de 16 aos 45 anos você é um potencial imigrante ilegal. E você precisa ter um perfil adequado, um perfil certo, para convencer o cônsul que a tua intenção de viagem mesmo é para turistar e depois retornar. Porque as pessoas, nós estamos num país que as pessoas estão a fazer de tudo para conseguir imigrar e a mentalidade, a mente do cônsul pode achar que você também está aí para sair e não voltar mais. Então tenha cuidado com isso. Evita levar documentos fraudulentos, porque eles têm todo o mecanismo para saber se o teu documento é verdadeiro, é falso. Muitas das vezes até nem vão olhar no teu documento, só a forma como você vai chegar, como vai preencher o formulário, como vai chegar na entrevista, já consegue passar uma ideia de se você está mesmo com a intenção de ir turistar e voltar, ou se a tua intenção é de imigrar ilegalmente.
Os cônsules, na sua grande maioria, têm treinamento, sabem, lidam com pessoa todos os dias e só pela tua expressão facial eles já têm uma ideia da resposta que você vai dar, se estás a falar a verdade ou se estás a falar mentira. E muitas das vezes eu ouço também relatos de pessoas a dizerem que o cônsul nem chegou a pedir documentos, só pediu o passaporte. Muitas das vezes ele pega o passaporte, vai desfolhar e vai ver que você não tem experiência de viagem internacional. O teu motivo de viagem é muito vago, a pessoa quer ir turistar, mas a região onde está aí para fazer turismo não é uma área, um local de turista, de fazer turismo, e tudo isso acaba trazendo dúvida no teu processo de solicitação. Leva sempre também documentos complementares, coisas que podem provar a tua intenção de viagem e provar os vínculos que você tem aqui em Angola. Quando estamos a falar isso, estamos a falar em questão de documentos. Se tiver casado, leva sempre o assento de casamento, para provar que você está casado, a esposa está a ficar aqui. Pode levar assento também dos filhos, algum documento dos filhos. Tem uma empresa, leva os documentos da empresa. Quem está patrocinando a tua viagem é uma outra pessoa, tenha sempre o termo financeiro que essa pessoa vai colocar, dizendo que ele é quem está patrocinando a tua viagem, e isso vai ajudar no processo de solicitação. Conforme eu já disse, os vistos americanos são muito simples, mas você tem que estar dentro da regra para ter o visto aprovado. Então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E tudo que nós pedimos é que você deixe um like aqui no canal, deixe um comentário se ficou alguma dúvida, quer entrar em contato conosco para ajudar na solicitação do visto, para querer entender um pouquinho mais o teu caso em particular, pode nos visitar no nosso escritório ou entrar em contato conosco para agendarmos um dia para nós termos essa conversa, particularmente no teu caso, e ajudar no processo de solicitação do visto. Então, estamos juntos.